o Gazeta Esportiva decolou, galera. Estamos lá. Ó o foguete, ó o foguete. Vamos, galera, vamos com a gente, vamos. Melhor hora do meu dia. Melhor hora do seu dia também, meu baixinho. Muito boa noite pra você. O que é isso, Salazar? As notificações chegando, as notícias que não param, o celular desse homem é mais animado do que o meu. E, claro, já jantei até, né? Na bancada, Thiago Salazar, funcionário do mês! Boa noite. Boa noite. Funcionário do mês deixa pra ficar doente no feriado de folga, né? Você viu assim, essa, Miller? Né? Você viu, Miller? A Michelle, depois de 5 anos, me deu um feriado de folga. Eu fiquei doente na véspera e passei os 3 dias em casa me recuperando. Garoto exemplar. Tá bom, vamos lá. E o nosso craque tetracampeão Miller. Olha, ontem a noite não foi nada boa para os paulistas. Que noite, né, gente? O Corinthians perdeu para o Del Valle na estreia do técnico Luxemburgo. A situação do Timão ficou complicada, dá ainda para resolver, né? Porque ainda faltam 3 jogos, mas tem que ganhar um jogo fora. Não, tem que ganhar mais que isso. Já o São Paulo só empatou ontem pela Copa Sul-Americana. O Alexandre Silvestre está no CCT da Barra Funda. Cadê o Silver? Com a repercussão do jogo. Tá lá, Silver? Tá posicionado? Estudou, Silver, pra prova? Beleza, Silver, tá aí no portão. Ninguém entra, ninguém sai. Boa, estudou pra prova, é isso aí, tá na Casper Libero. E tem ainda a derrota do Santos na Argentina. E hoje tem Palmeiras na Libertadores. O time do Abel Ferreira vai encarar um desafio no Equador. Será que o Palmeiras vai ganhar? Vai ser o único a vencer? A gente volta já já. Se segura na poltrona que vai decolar. De volta por aqui, eu começo o programa mandando parabéns, sabe pra quem? Pro nosso editor que acabou de aterrissar da Itália, Bruno Calió, do Departamento de Esportes. Ele é forte, ele é forte. Começou aqui, gente, como estagiário, lá em 2015, nem sei que ano. Faz tempo que ele começou aqui, estagiário, né? Novinho de tudo. Faz tempo. E olha, uma maravilha. Fiz até o... Foi setorista do Palmeiras, setorista do Palmeiras, repórter, editor. E eu fiz até o divórcio dele. Vou falar, pronto, como advogada. Fui lá no cartório e tudo mais. Calió, beijo grande pra você, beijo pro seu pai, beijo pra família toda. Destruidora de lares. Não, eu fiz o divórcio, eu só ajudei ele e a antiga moça. O São Paulo foi à Colômbia ontem e ficou no empate com o Tolima. Grande Tolima. Vamos conferir como é que foi o desempenho do time do Dorival Júnior. O São Paulo, que vinha com uma campanha só de vitórias na Copa Sul-Americana, viu o desempenho cair com a partida contra o Tolima. O primeiro tempo contou com pouca emoção lá na Colômbia. O time do Dorival até pressionou mais do que o adversário e tentou buscar o gol, só que sem eficiência. O Michel Araújo teve uma boa chance, mas perdeu a oportunidade de marcar porque a bola desviou no meio do caminho. Já na segunda etapa, foi o time colombiano quem pressionou o tricolor com esse lance do Nieto. E depois com Juan Mera, que chegou a assustar o goleiro Rafael. Só que foi o Juan do São Paulo quem teve as melhores chances. Na primeira, cara a cara com o gol, ele viu o Vargas salvar. E na segunda, o atacante viu a bola desviar. E ficou nisso, Tolima 0, São Paulo também 0. Poxa vida, não podem ficar perto aqui que eu tô com medo dele. Bom, fala aí, o que você achou do São Paulo, Miller, campeão? Te decepcionou? Era pra ter ganhado do Tolima, só empatou? Bom, pelo menos empatou, não perdeu, né? Olha, Michele, o São Paulo ontem voltou ao seu normal, né? É bem verdade que está bem classificado, sim, está numa posição boa na Sul-Americana. Empatar fora de casa, como resultado, não é de todo ruim. Mas é claro que o jogo foi decepcionante, né? Os dois times jogaram muito ruim, exatamente. Nossa. Então é aquele negócio, né? Se eu fosse o juiz, eu pegava a bola, levava na delegacia e registrava um BO contra os dois times. Mas, de qualquer maneira, é o normal do São Paulo. É isso que a gente vai ver do São Paulo no Campeonato Brasileiro, Salazar. E também na Copa do Brasil, até porque quando o São Paulo pega um adversário com mais qualidade,
ele sofre bastante. Me chamou a atenção a dificuldade do São Paulo e está me chamando a atenção a dificuldade que o Dorival Júnior está tendo para fazer esse time evoluir. Como o Miller falou aqui, isso está virando uma tônica já tá. A gente vê esse jogo ruim do São Paulo, lamenta, mas pensa, não mudou nada. Foi assim no último jogo e é engraçado que assim, quando ganha, quando empata, quando perde, é assim também. O São Paulo, até quando ganhou naquela estreia do Dorival Júnior de 3-0, foi um jogo que o Rafael fez uns 2, 3 milagres. Foi o melhor jogador do time. O América finalizou mais do que o São Paulo dentro do Morumbi. Então o São Paulo está tendo muita dificuldade até quando ganha. E alguns pontos que, inclusive, eu queria ouvir o Miller sobre isso. Por exemplo, o que acontece com o Luciano? Que um gol nos últimos 3 meses, não consegue jogar hora de 10, hora no ataque. Outro dia deu uma entrevista dizendo que sabe finalizar, mas não fez um gol nos últimos 3 meses, mas deu entrevista dizendo que sabe finalizar. Eu vejo assim, o Dorival está tentando, mas não vejo, ainda não consegui ver nenhuma evolução para nada. É aquela coisa, Salazar, o jogador ele tem que dar uma resposta dentro de campo, né? Até porque o campo não tem muro, né? Então é importante o jogador não falar com os lábios, falar com seus atos. O Luciano, quando o presidente colocou a camisa 10 nele... Acabou. Você pode ver que a melhor fase do Luciano foi com o Diniz. Foi a melhor fase do Luciano mesmo. É um São Paulo com muita dificuldade, assim... Mudou alguma coisa com a troca de treinadores? Eu não Vocês consigo, perceberam? Exatamente, também não consigo ver, assim, mudou, né, o treinador, mas o futebol do São Paulo continua aquele futebol bem pobre mesmo, né? Como eu disse, é um empate diante de um Tolima que é um time muito ruim, beleza. 7 jogos lá, tá numa crise danada. É um lugar muito ruim para chegar, aquela coisa toda. O gramado era ruim também. O Luan ainda teve 2 chances, né? O Dorival coloca o Luan, garoto da base, no segundo tempo ele tem 2 chances, poderia ter dado a vitória ao São Paulo, acabou desperdiçando. Porque toda vez que um treinador dá uma entrevista pós-jogo dessa, ele fala assim, olha, a gente tem que tirar lições desse jogo. Assim, tem que tirar lições, mas não para a Sul-Americana, e sim para o Campeonato Brasileiro. A gente ouviu a entrevista agora, então vamos continuar falando de São Paulo aqui, ao vivo, direto do CCT da Barra Funda, onde está o Alexandre Silvestre. Silver, boa noite. O que o Dorival falou sobre o empate de ontem? Boa noite, Michele. Beijo para você, abraço aí Salazar, Miller, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. São Paulo que ainda está retornando da Colômbia, de onde traz esse 0-0 sem graça, mais um jogo em que o São Paulo não perde, mas não joga nada. Essa que é a verdade verdadeira. Mas na opinião de Dorival Júnior, que ainda não perdeu, estreou com vitória, como mencionou o Salazar, venceu a segunda, depois empatou no Campeonato Brasileiro, empatou na Copa Sul-Americana, onde está bem classificado sim no grupo, é o líder. Para o Dorival Júnior, as coisas estão ainda no caminho da melhoria. Será? Jogar aqui contra o Tolima é sempre muito difícil, muito complicado. Foi assim o ano passado com o Flamengo, novamente esse ano com o São Paulo. Eu fico satisfeito com a produção que nós tivemos. Eu acredito que tenhamos melhorado em relação às partidas anteriores. É normal que ainda busquemos uma melhor condição e isso é uma preocupação de todos nós, mas já a equipe vem melhorando, vem ganhando um pouquinho mais de corpo. Precisamos ainda de muitos detalhes, é um fato, mas tudo vai acontecer a partir do momento que tenhamos mais trabalhos, mais repetições, treinamentos e um pouco mais de jogos. Depois do Tolima, jogo de ontem, o próximo desafio do Tricolor é o Internacional de Porto Alegre, Campeonato Brasileiro, domingão, horário clássico, 4 da tarde. A torcida do São Paulo, que vem fazendo bonito há tempos, deve encher o estádio. Aliás, sobraram boas coisas do São Paulo nos últimos tempos, Michele. É a torcida que tem enchido o Morumbi e o gramado. O gramado do Morumbi tá perfeito, mesmo depois da reforma. São 2 coisas maravilhosas. Boa notícia, Caleri, que se recupera de uma dengue pesada, pode ser a novidade. Erisson, que viajou para a Colômbia, não foi aproveitado, voltando de lesão muscular, talvez fique à disposição e possa atuar junto com o Caleri ou não, é o que veremos. E esse é o São Paulo que precisa tomar cuidado no Campeonato Brasileiro também, Michele. Já eu volto com o Palmeiras. Certo, e que bom que o Caleri vai voltar. É bom, ótimo para o São Paulo. O Erisson também é muito bom jogador. Agora, Miller,
acabar um jogo desse, o Dorival vai e diz que viu o time melhorar, evoluir, que está satisfeito e que é muito difícil ganhar do Tolima. Aí é complicado. Eu não sei qual foi pior, a atuação do São Paulo ou a declaração do Dorival. Foi o que o Dorival falou, acho que ele quis, sei lá. Não, mas eu acho que tem que ser realista com a realidade do time, Michele. Veja bem, o São Paulo ganha do América e o melhor jogador em campo foi o Rafael. Lá ele empata com o Curitiba e o Aleph, um bom jogador, atacante do Curitiba, perdeu 3 gols na cara do Rafael. Quer dizer, então que evolução que ele viu ontem? Sendo que, tudo bem, ninguém teve quase chance de gols, tá, aquela coisa toda. Então, se ele pudesse falar de alguma de evolução, ele poderia falar contra o Curitiba, que o time até que fez um bonito gol. Sabe o que eu acho? Que ele tá querendo blindar os jogadores. Ele tá querendo dar uma mas isso aí, eu acho que reverbera contra. Eu tava conversando com ele. Exatamente. Essa blindagem daqui a pouco se dilui como sorvete no copo. Por quê? Porque o Rogério Ceni, nesse ponto, né, falei pra você, ele era mais sincero. Olha, o time não jogou bem, o adversário mereceu a vitória. Aí perdeu o elenco, ninguém corria por ele. Eu acho que essa sinceridade, até pro torcedor, o cara assiste o jogo. Ninguém é bobo dizendo que gostou, ele fala, pô, o cara gostou, não é possível. Ninguém é bobo. Ele falar, não gostei. Sabe? O torcedor, Michele, o torcedor não é burro assim. O torcedor vai dizer o quê assim? Poxa, mas o Dorival viu outro jogo. Exatamente, eu acho que pega mal pro Dorival. Claro. Pega mal pro Dorival. Vê evolução. Acaba um jogo desse, vai ver evolução, o time melhorou e que é difícil ganhar do Tolima. E domingo eu tô lá, contra o Inter no Morumbi. Estarei lá também, tô nessa pauta. Contra o Inter, o adversário é difícil. Brasileiro a pegada é totalmente diferente. Talvez o grande teste agora desde a chegada do Dorival. Né? E o Corinthians, hein? O Corinthians decepcionou, né? O torcedor que foi pra Arena. O Salazar acompanhou tudo de pertinho e conta pra gente agora. Antes mesmo da bola rolar em Itaquera, o Liverpool arrancou um empate por 2-2 com o Argentinos Júniors e inflou a motivação dos corintianos. Mas no primeiro vacilo, Lautaro Dias fuzilou Cássio e colocou os equatorianos na frente. O Corinthians então correu atrás do prejuízo e chegou ao empate antes do intervalo. Adson deixou o Roger Guedes cara a cara com o goleiro. E o camisa 10 provou que está mesmo em grande fase. 14º gol dele na temporada. E aos 6 minutos do segundo tempo, aconteceu o lance que mudaria a partida. E não viu onde eu estava, você estava mais atrás, mais na frente, recuou com um pouco mais de força, aí passou de mim. Maicon não conseguiu dominar o passe no alto de Roger Guedes e recuou errado. Um presente para Lautaro Dias marcar o segundo gol dele e do Del Valle. Gol que levou Maicon às lágrimas. Eu respeito demais esse clube aqui, cara. Não tenho o que falar. Desculpa e não tenho o que dizer. O choro de Maicon foi consequência do que se viu em campo. O Corinthians até tentou, mas não conseguiu evitar a segunda derrota seguida dentro de casa e se complicou na missão de avançar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Imagina como que ficou o clima depois do apito final. Cara, não é nenhuma novidade para nós com a experiência que nós temos no futebol. Um momento que se vive, você perder um jogo e sair daqui da pessoal gostando. Não. Vem a reclamação, vem a cobrança e a gente tem que se fechar e trabalhar e saber que no próximo jogo pode mudar. Eu falo por mim, eu não aguento mais perder, por mais que eu tenha jogado 2 jogos, perdido 2 jogos, eu não aguento mais perder essa situação, não gosto disso, odeio perder. Nós tivemos 4 treinadores em 5 jogos, nós não temos um padrão de jogo, não tivemos tempo para se adaptar. E a gente tem que trabalhar, né, Salazar? Trabalhar bastante essa semana para na segunda-feira que a gente faça um grande jogo, saia com a vitória e que a gente dê alegria para o nosso torcedor que eles merecem. A situação é crítica e é em Vanderlei Luxemburgo que o Corinthians deposita toda a sua esperança numa reação. Até o próximo desafio contra o Fortaleza aqui na Arena, segunda-feira, serão 5 dias de trabalho no CT.
e Lucha terá reforço na comissão técnica. Antônio Melo chega para gerir o departamento físico e Maurício Copertino, a partir de agora, é o auxiliar número 1 do técnico corintiano. Cara, alguma coisa tem que acontecer, senão não estaria no Corinthians. Se não tivesse a necessidade de fazer alguma coisa, não estaria no Corinthians. Mas eu vou discutir isso internamente, eu não tenho que discutir isso externamente. O que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, não, vai acontecer e vocês, como são analistas e repórteres competentes que vão olhar, vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Eu só não quero ficar falando externamente o que nós vamos fazer, isso, aquilo, outro, porque nós vamos continuar trabalhando. Esse elenco é o que nós temos para trabalhar. Nós vamos trabalhar em cima dele buscando crescimento. Mas eu não vou falar para vocês, nós vamos falar aqui, fulano tem que fazer isso, não. Vamos trabalhar em conjunto com o elenco, buscando crescimento no geral. Ai, temos muito pra falar. Vamos comentar o jogo. Comentando o jogo, comentando tudo, vai. O que aconteceu? Esse Lautaro Dias é bom, o Corinthians jogou mal. Eu não achei que o Corinthians jogou mal. Ele teve ali 2 bolas na trave. Então, Mi, eu vou te falar. Eu tava lá na Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena tava fria ontem. Fria de público ou fria de frio? Quase 40 mil torcedores. Só que o time do Corinthians, ele muitas vezes ele impede que a torcida inflame. Por quê? Por exemplo, se você pegar só os melhores momentos, o Roger Guedes tem uma de letra, o goleiro salva, o Murilo manda uma na trave, o Gil mandou outra na trave, teve o gol anulado, teve o gol que valeu e você pensa, pô, o Corinthians criou mais oportunidades de gol, até que é verdade. Mas durante o jogo, em muitos momentos, o Corinthians ficava na roda. Não conseguiu impor o jogo, né? Não conseguia aproximar a marcação, não conseguia abafar. E o Del Valle, que tem o mesmo técnico desde 2021, tocava. E o Miller vai entender o que eu quero dizer, porque assim, a torcida às vezes deu um lance, a bola passa perto, a torcida começa a gritar. No lance seguinte, o jogador pega, vai inverter uma bola, joga a bola lá na arquibancada. Aí o cara já... Pô. Aí no segundo lance também tenta um ataque, aí vai, pisa na bola, cai no chão, a torcida... E começou a acontecer muito isso. E o Del Valle começou a tocar a bola, Não, o que eu quero dizer é, o time do Corinthians, ele tá numa fase tão ruim que ele tá até perdendo a sinergia com a torcida dentro de casa. Porque fica difícil, o Corinthians não conseguia se impor, tava perdendo o jogo e não conseguia se impor, não conseguia ter bola. Chegava num Roger Guedes que tá iluminado, consegue arrumar alguma coisa e tudo mais. Mas enfim, uma situação muito complicada e que para mim se justifica muito pelas decisões da diretoria. Tanto pelo elenco, porque é um elenco que precisa mudar de postura, e por outro motivo que para mim é o básico. O Corinthians nos últimos 5 jogos teve 4 técnicos diferentes. E aí, como disse o Juliano ali no nosso VT, como é que você cria um padrão? Cada um que chega pede uma coisa, cada um que chega de um jeito. O Corinthians, nos últimos 5 jogos, teve 4 técnicos diferentes. Bom, então não tem padrão. E o Maicon nenhum. Também errou ali, né? O passe que deu. Para mim, o Roger Guedes também não ajuda, né? A bola tá no pé do Roger Guedes, ele vai dar uma recuada pro Maicon, a bola tá rasteira, o Roger Guedes recua aqui, ó, pega aí, Maicon, já manda no peito do Maicon, sem nenhuma necessidade, na minha opinião. O Maicon domina mal e aí vai pior ainda, toma a decisão de esticar pro Murilo em cima. O que eu não consigo concordar, assim, com todo respeito, entrevistei o Maicon se emocionou, chorou na entrevista ali na Zona Mista, mas o cara sentir dentro do campo, para mim, é uma preocupação. 5 minutos. Miller, não era um gol faltando 10 segundos que eliminou o time. Esse é o lance, ó. 5 minutos do segundo tempo. Pô, pega a bola lá no fundo, ó, vamos lá, dá tempo de empatar, de buscar. Agora, acho que pegou mal, assim, um abalo psicológico com 5 minutos dentro de casa. O Maicon sentiu demais, ele não conseguiu mais jogar, ele se abalou, os jogadores tiveram que ir ali na hora falar com ele dentro de campo. Não dá, ele é substituído, ele chora no banco de reservas, depois chora na zona mista. Isso aí, para mim, mostra a situação que está o Corinthians. Fragilidade, né? Escrevi sobre isso no meu site, gazetesportiva.com, tá lá no blog, que falta capacitar o Corinthians, o Lucha vai ter que fazer isso, emocional. Essa fragilidade, esse equilíbrio de saber, de virar, porque o Palmeiras sabe fazer isso já. Fala, Miller, o que você achou do jogo? Eu achei que o time do Del Valle é um time organizado, não só organizado, é um time que tem muita qualidade, né? A gente fala time organizado, ideia de jogo, esquece isso. Tem muita qualidade e na praticidade mostrou isso ontem. Diante de um Corinthians desfacelado, muitas vezes as pessoas falam, o Corinthians tem problema de jogadores velhos. Eu não vejo esse problema. Por quê? O Cássio tem 35 anos.
tá em plena forma ainda. Só o Gil, de velho ontem, só o Gil e o Fagner. Mas o Fagner ainda joga bem, o Gil ainda sabe. Mas ontem o Fagner, pra mim, foi o pior jogador em campo. Então, mas o que eu tô dizendo? Tô dizendo que o time do Corinthians vai começar uma tal da reconstrução. Se der tempo pro Vanderlei fazer tudo o que ele tem que fazer, ele sabe fazer bem feito, o Corinthians com certeza pode acender a luz que está no fim do túnel, porque agora, atualmente, no túnel do Corinthians, essa luz está apagada. Só tem uma escuridão que não tem luz. Sem luz. O que acontece, Michele? O Corinthians ontem, é claro, o Vanderlei está chegando agora, que ele tem que dar toda essa paciência para ele. Mas é tipo assim, o garoto que jogou ontem de zagueiro, ele não pode jogar. Tem que jogar o Bruno Mendes, em jogo assim, pesado, jogo decisivo. Tipo assim, o Michael, como vocês estão falando aí, o Michael chorou no campo, chorou no banco, chorou no banheiro, chorou na casa. Pera aí, meu. Dá pra ser chorão também, né, vai ter que dar uma chupeta pra ele agora? Pelo amor de Deus, o jogador que joga no Corinthians, em time grande, tem que saber, tem que ter personalidade. E a tal da personalidade, ninguém vai te dar. Você tem que, dentro de si, tirar ela e sobrepor diante das adversidades. Então o Vanderlei deu uma oportunidade para ele, não só ele errou, foi um erro coletivo, erro do Roger Guedes, erro dele e erro do zagueiro. São erros coletivos que resultou no segundo gol do Del Valle. E que, por sinal, o atacante é muito bom jogador, ele é oportunista, ele é rápido. O Lautaro Dias? Exatamente, e finaliza bem. Então o que acontece? O Corinthians, em Libertadores, pode esquecer. Vai para a rota da Sul-Americana, que relativamente é mais fácil, porque em Libertadores, fazer 6, 4, 5, 9 pontos fora de casa, não vejo nenhuma esperança. Importante uma pessoa assim que dá uma animada no corintiano. O corintiano assistiu o programa hoje já... Eu vou chegar aqui e vou dizer que no Dorival, olha, eu vi uma evolução no Corinthians ontem. Evolução? Aí eu tenho que ressuscitar. E o Luxemburgo, ele mexeu no time, né? O Luxemburgo, ele mexeu no time. Eu entendo que o Luxemburgo foi mal no segundo tempo. A hora que ele sacou o Yuri Alberto, que não vem em grande fase, a hora que ele saca o Yuri Alberto, o Corinthians tinha duas luzes, que era o Roger Guedes na esquerda e o Watson na direita, que eram os dois que estavam fazendo alguma coisa. Quando ele saca o Yuri, põe o Paulinho, uma dificuldade tremenda, depois ele tenta o Romero, tira o Watson dali, puxa o Roger Guedes pro meio, aí o Corinthians pede o Roger Guedes. Mas exatamente, o Yuri Alberto não estava jogando bem. Não tá bem. Poderia ter tirado, como tirou. Agora, nesses 5 dias que ele terá... Mas ele não podia ter tirado o Roger daquele lugar. Não. O Roger Guedes, se você for ver bem, o Roger Guedes nos acréscimos, sim, ele quase fez o gol. Ele volta pra dentro da área. Ele cabeceia, que o goleiro do Del Valle é um goleiraço. Agora, o Miller falou de personalidade. Quer ver uma coisa? Ontem o Yuri Alberto estava passando pela zona mista, a gente não tem essa imagem, mas ele estava passando pela zona mista, eu chamei o Yuri Alberto para falar. Porque nas últimas vezes ele não quis falar, ele passou reto. E eu falei, acho que é a hora. Um jogador caro, pô. Ele tá passando, eu falei, Yuri, vamos falar. Aí ele, não, hoje não. Aí lá atrás dele quem veio? O Murilo, o zagueiro aí de 17, 18 anos, para falar. Não aguento mais perder. Se o Yuri Alberto continuar assim, com certeza o Vanderlei vai tirar ele. Isso foi a certeza absoluta. Até porque eu acho que o Vanderlei, ele vai priorizar o Roger Guedes. E acho que tá certo, né? Com certeza. José Paz é quem tem mais informações do Corinthians, direto da nossa redação. Boa noite, Zé. Eu tô sabendo que você separou uma declaração do presidente do Timão. O que ele disse, hein? Fala, Mi, boa noite para você, abraço aí pro Salazar, pro Miller, para todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportiva. Pois é, o presidente do Willian Monteiro Alves passou ontem lá na zona mista, depois dessa derrota aí do Corinthians pro Independiente Del Valle na Neoquímica Arena. E aí na Neoquímica Arena, depois do jogo, muitos xingamentos, muitos protestos em relação à diretoria do Corinthians, ao Duílio, ao Alessandro, que aí é um homem forte do futebol do Corinthians nesse momento. E nos outros jogos, o que a gente vinha vendo? A torcida cobrando muito o Lázaro, cobrando muito também o Cuca, por causa de todo o imbróglio da justiça que o Cuca tem. Enfim, era um protesto direcionado à parte técnica do time e agora à diretoria. E aí o Duílio falou justamente sobre este tema na Zona Mista. A gente vai conferir agora, então, o presidente do Corinthians aqui no Gazeta Esportiva. A torcida do Corinthians apoia os 90 minutos sempre. E após o jogo eles têm todo o direito, né, de se manifestar, eles têm razão, né, a segunda derrota seguida. O Corinthians hoje, infelizmente, no meu ponto de vista, fez até um bom jogo, criou oportunidades, principalmente no primeiro tempo,
3 bolas na trave, gol anulado, mas isso não justifica, né? Saímos derrotados. Então a gente tem que agora trabalhar muito essa semana para melhorar e para que no próximo jogo aqui, segunda-feira, a torcida saia contente, que a gente faça um bom jogo e saia com os 3 pontos. Tá aí então o Duílio aqui no Gazeta Esportiva e o Salazar bem comentava aí, 4 treinadores nas últimas 5 partidas do Corinthians. O Cássio, capitão do Timão, falou aí no final do jogo, lá na zona mista também com alguns companheiros jornalistas, ele deu uma declaração importante, ó, não pode ficar mudando toda hora, em relação a essa troca de técnicos aí que a gente vem vendo com uma certa constância nesses últimos dias no Corinthians. E o próprio Cássio também admitiu que psicologicamente esse elenco está no limite, então não está bem de cabeça esse time do Corinthians. É até difícil falar do Cássio abatido assim numa zona mista, mas foi o que aconteceu ontem, um Cássio muito abatido, sentindo muito esse momento do Corinthians, um momento ruim na Copa Libertadores da América, classificando aí na Bacia das Almas na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro a gente sabe, está no comecinho, mas o Corinthians está lá embaixo, está na zona do rebaixamento, vai ter um confronto complicadíssimo na próxima rodada contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. Mas vamos falar um pouquinho de Libertadores ainda, continuando nessa seara da Libertadores. Temos aí então como é que está o chaveamento do Corinthians, a chave do Corinthians nesse momento, né? Luiz Ricardo Fini, nosso diretor, vai colocar na tela para vocês aí, porque o Argentinos Júniors lidera a chave, tem 7 pontos conquistados, aí depois vem o Independente Del Valle com 6, o Corinthians com 3 e o Liverpool do Uruguai com 1 pontinho. O que o Corinthians precisa fazer para se classificar, Michele e amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva? Precisa ganhar os seus 3 próximos jogos, contra o Argentinos fora de casa, contra o Del Valle fora de casa, contra o Liverpool na Neoquímica Arena. Caso o Corinthians empate o próximo jogo contra o Argentinos Júniors fora de casa, aí tem que torcer para o Liverpool tirar um pontinho do Del Valle já na próxima rodada. Agora, se o Corinthians perder fora de casa para o Argentinos Júniors, aí se complica de vez nessa Copa Libertadores da América. Declaração importante que deu o Martim Anselmi também, o técnico do Del Valle, depois desse jogo, viu, Michele? Porque ele falou, poxa, eu preparei o time para jogar contra o Lázaro, aí não era mais o Lázaro. Preparei para jogar contra o Cuca, saiu o Cuca. Preparei para jogar com o Danilo, saiu o Danilo, aí chegou, não sabia mais quem que ia ser técnico do Corinthians. Luxemburgo estreando aí então agora para essa sua terceira passagem à frente do Timão. Uma confusão danada, calculadora na mão. Este é o Corinthians neste exato momento, minha querida Michele Janela. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do Timão. Como eu disse, vai pegar o Fortaleza na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E para a gente falar exatamente sobre isso que o Salazar também mencionou aqui no Gazeta Esportiva, as substituições do Vanderlei nesse jogo de ontem contra o Del Valle. Vai daí, Michele. Boa, então vamos lá, Salazar. Assim, a situação é muito complicada. Vamos tentar dar Todo mundo já sabe que a situação está crítica. Tentar ser otimista aqui. O Miller não vai conseguir ser otimista. Até o próximo jogo. Você não vai conseguir ser otimista. Vou tentar dar um ponto otimista. Estou analisando o jogo de ontem. Vai. Até o próximo jogo da Libertadores contra o Argentinos Júniors fora de casa. É só lá no final do mês. Se eu não me engano é dia 24. Tá. Só lá no final do mês. O Corinthians vai ter 5 jogos para fazer até lá. Pega a Galo, Copa do Brasil, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo, tudo, tem clássico. A sequência é difícil, mas eu quero dizer assim, o Luxemburgo agora vai ter 5 dias para trabalhar no CT, aí vai pegar o Fortaleza, aí ele vai ter 5 jogos e provavelmente ele vai ter o Renato Augusto de volta. Ou seja, Corinthians e Argentinos Júniors, essa decisão na Argentina, é com ele. Já é um jogo com o Luxemburgo bem mais consciente do que ele tem, com o Luxemburgo já, depois de alguns treinos no CT, o Luxemburgo já provavelmente com o Renato Augusto de volta, então eu tô querendo aqui tentar trazer um pouquinho de otimismo. O Corinthians contra o Argentinos Júniors pode ser um Corinthians bem diferente deste que nós vimos ontem. A questão é saber, Miller, apostar se vai ser para melhor ou para pior. Até porque o Argentinos Júniors é o melhor time na chave. Sim. Já está praticamente classificado, tem 7 pontos, decide em casa, tem 2 jogos em casa Argentinos Júnior, né? O Del Valle vai pegar o Liverpool, que é o último colocado, em casa. Então, o Corinthians precisa o quê? Vencer o Argentinos Júnior e torcer por uma combinação de resultado. E vai ter que ganhar do Del Valle fora Quando você precisa do adversário, fica mais difícil. E tem uma situação, Michele, que aconteceu ontem, o Fini até pediu para eu comentar agora. O Marco Belo Júnior, repórter da Transamérica, ele postou a informação de que o Sornosa, que não entrou em campo, mas foi a Neoquímica Arena, jogou pelo Corinthians, campeão paulista em 2019, disse o seguinte: já joguei aqui,
eles podem mudar o técnico toda semana que não vai mudar nada. Enquanto não renovar o elenco, não vai ganhar. Os jogadores mais antigos se acomodaram. Nossa! Eu conversei com o Marco Belo Júnior, liguei para ele. Belo, como é que aconteceu isso? Aconteceu. Ele falou, ele não falou isso, ele falou isso para um amigo ali, vestiário, pertinho da zona mista, falou num papo informal, não estava gravando, e ele não falou assim, querendo ser maldoso. Ele comentou, ele falou, eu sou muito amigo do Gil, gosto do pessoal aqui e tudo mais. Mas, cara, não adianta. Enquanto continuar assim, o Corinthians não vai... E ele está se referindo a quem? Ele está se referindo ao elenco. Aí o Belo escutou o papo. O Belo soube e eu conversei. Como é que você soube disso? Ele me explicou tudo, como é que ele soube. Ele falou, não. Ele conversou, inclusive, com o Sornosa. Ele ligou pro Sornosa hoje, porque deu toda uma repercussão. O Sornosa acredita que foi mal interpretado. E de repente meu portunhol, sabe assim? Sim. Mas, enfim... Eu acho assim, uma declaração, Miriam. O Miller tá aqui, pô. Então, o Miller quem são jogador. Os tiozão? É muito raro a gente ter um tipo de declaração dessa. Quando o cara é ex-jogador, às vezes acontece. O cara vai lá, mete o pau. O Miller hoje pode falar o que quiser, jogou bola pra caramba. Agora, o Sornosa tá em atividade, vai jogar contra o Corinthians. Ele daqui, tá falando mês que vem pega o Corinthians. Tem gente até Gil? Ele está se referindo quem? A Gil, a Fábio Santos, a Fagner, é isso? Os mais velhos. Ele jogou. Com quem que ele jogou? Ele jogou com Cássio, com Fagner, com a defesa. Com a defesa. Jogou com o Romero. Fábio Santos. O Fábio Santos, não lembro se estava em 2019. Então, o Sornosa ele não confirma, né? Ele falou, não falei isso. E quando o Belo liga lá, a esposa dele que atendeu, inclusive falou com o Marco Belo, falou, acho que foi um portunhol, acho que ele não quis ser maldoso. Mas enfim, falou algo e o que chama atenção é que é um jogador em atividade, passou pelo Corinthians, vai jogar contra o Corinthians daqui a pouco. E falou algo, Miller, que a gente vem discutindo faz tempo aqui. Ele não falou nada demais. O Juliano, para mim, com certeza não vai jogar com o Luxemburgo. O lateral esquerdo também não vai jogar. Então o Corinthians, Michel, precisa de contratações, de jogadores de peso, né? Mas só Júlio, né? E o Paulinho? Paulinho também é antigo. Paulinho. Também. Mas esses jogadores sem contrato até o final. Pro jogo de segunda-feira, o Vanderlei vai mudar muita coisa. E tem que mudar, não tem jeito. Tem que mudar. Olha, o Santos não se deu bem ontem pela Copa Sul-Americana. O Peixe foi à Argentina e sofreu a primeira derrota no torneio. Dá uma olhada. O Santos foi a Rosário enfrentar o Newell's Old Boys e olha, jogou bem, jogou como nunca, mas perdeu como tem sido recorrente, aliás. E ó que a coisa parecia promissora pro Peixoto, que desde o iniciozinho foi pra cima e criou as melhores chances da partida com Daniel Ruiz, Mendonça e quase fez um golaço com o jovem David de apenas 17 aninhos. Quando o Newell's tentou, o João Paulo brilhou como tem sido a tônica da temporada, defesaça do arqueiro. Mas quem recebeu a bola do jogo foi o Lucas Braga, que fez o mais difícil e desperdiçou. Quando o empate estava com sabor de derrota, o Bauerman se atrapalhou todo, o Messias se atrapalhou mais ainda e nessa lambança do Peixe, o Ivan Gomes castigou o Santos 1-0 para a equipe de Rosário. Com o resultado, o Santos estacionou em segundo lugar com 4 pontos na Copa Sul-Americana, situação caótica para o Peixe, pois na Sula apenas o líder se classifica diretamente para a próxima fase. Também o Santos. Mais uma vez, como disse ali o grande José Paz, o Santos não jogou mal contra o Grêmio, perdeu o jogo, não jogou mal contra o Atlético Mineiro, fez o jogo ali equilibrado, não ganhou, empatou na Vila. Ontem também. Parecia ali, o Santos está jogando bem hoje, perdeu de novo, praticamente eliminado da Copa Sul-Americana. Tem sido uma tônica, é o que eu tenho falado. É para se preocupar, porque o Santos não tem conseguido resultado nem quando chega no seu limite de atuação. E outra, o Newell's Old Boys é um time que revela muitos grandes jogadores para o futebol argentino e mundial. E é um time que joga bem dentro da sua casa, né? O Santos, já sabemos, Michele, de 2 anos para cá vem numa decadência muito grande, né? Tem um ataque bom, mas não tem meio campo e tão pouco defesa. Bom, só falta vender o Marcos Leonardo, que aí fica sem nada também, né? Vai ser o Bruno Mezenga. Hoje tem Palmeiras em campo pela Libertadores. Mas antes de falar do duelo na Colômbia, o Silvestre vai trazer uma notícia muito triste que abalou bastante o elenco, que deixou todos nós muito chateados hoje. Explica pra gente, Silver, e pro nosso telespectador o que aconteceu. Pois não, Michele, Palmeiras está de luto pelo falecimento do Dr. Gustavo Malhoca, que era o coordenador
médico do Palmeiras, 10 anos de serviços prestados. Ele morreu de câncer. Ainda em vida, recentemente, foi homenageado aqui em nome da família, emprestando o nome dele, Dr. Gustavo Malhoca, ao Núcleo de Saúde e Performance que o Palmeiras tem aqui, um dos melhores do Brasil, da América, fica aqui na Academia de Futebol. Então, os nossos sentimentos à família Palmeiras, à família do Dr. Gustavo Malhoca. E de luto, Palmeiras enfrenta logo mais às 9h30 em Guayaquil, Libertadores da América, a terceira rodada dessa fase de grupos, a equipe do Barcelona. E o Abel Ferreira, em relação aos titulares, só tem um desfalque, é o Marcos Rocha, machucado, lesão muscular. O Mike deve entrar no time e o Abel poderá finalmente repetir uma escalação após 9 jogos. Deve entrar em campo com o mesmo time que iniciou o derby diante do Corinthians no último final de semana. Então vamos lá para o campinho. Possível Palmeiras de Everton, Mike, a volta do Murilo fazendo a zaga com Gustavo Gomes. O Murilo estava suspenso nas primeiras 2 rodadas da Libertadores, retorna, portanto, e estreia nesta edição da Libertadores. Na esquerda o Piquerez, o meio-campo com Zé Rafael, Gabriel Menino e o Rafael Veiga. Na frente o Arthur numa ponta, o Dudu na outra e o Rony de centroavante. Esse um possível provável Palmeiras para tentar a segunda vitória nesta Libertadores 2023. Eu volto já com mais informações do Verdão, Michele, para explicar como é que tá esse grupo, a situação. Tá todo mundo embolado no grupo. Puxa vida, bom, primeiro nossos sentimentos aí à família do Dr. Gustavo, tão jovem, né? Tão jovem. Muito triste mesmo, abala todo mundo, né? E o Palmeiras tem esse desafio também pela frente. Aí a gente pode cravar uma vitória do Verdão? Não, de jeito nenhum. Acho que essa escalação que o Silvestre trouxe é a melhor. Eu acho que é o melhor Palmeiras hoje. Dudu, Arthur, Rony, Rafael Veiga, o menino, Zé Rafael. É o melhor Palmeiras que tem. Acho importante que seja esse Palmeiras, inclusive, porque entendo que esse Palmeiras precisa dar uma resposta. Esse time do Palmeiras precisa dar uma resposta. Digo de futebol jogado. Vamos falar. Lê lá, Michele. Vamos lá. Vou ler nome por nome para você. O Everton, Mike, Gomes, Murilo, Piquerez. Aí depois, Menino, Zé Rafael e Veiga. Arthur, Rony e Dudu. Maravilhoso. É o mesmo time que o Abel. Timaço, gente. Com exceção do Arthur, que tá chegando agora. Como eu vi. Mas o Arthur é um jogador, assim, que tá conquistando a sua condição de titular aos poucos. Jogou bem na última partida, dentro de casa. E agora é a sequência do campeonato, da Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Eu acho que o Palmeiras, Michele, vai enfrentar um adversário bom. Guayaquil é difícil. Barcelona sempre dificulta para os times brasileiros. Altitude? Pouquíssimo. Nada mas assim, é difícil jogar com eles lá dentro. O Barcelona de Guayaquil vem de 5 jogos sem perder. São 4 vitórias e um empate. Time bom. Os caras vêm de 4 vitórias e um empate, eles estão embalados, eles têm o mesmo número de pontos que o Palmeiras. A gente, da tabela, o Silvestre falou que vai falar daqui a pouquinho, vou deixar para falar daqui a pouquinho, mas é um jogo muito importante para eles que vêm embalados. Eles vêm embalados e é um jogo importante para eles. Por isso que eu entendo que, apesar do Palmeiras ir com o melhor Palmeiras possível, vai encontrar muita dificuldade, até porque o Palmeiras não está jogando o que jogou no passado. E ele fica falando isso toda hora do Palmeiras. Mas é verdade. O que será do Corinthians? O que será do São Paulo? O que será do Santos? Pior ainda. O que é do Flamengo? É a lei da compensação. Só vê o lado ruim Muita gente fala assim, o Palmeiras não tá tomando gol como não tomava. Mas verdade. Continua fazendo como sempre. Mas fazendo muito gol de escanteio, né? Mas faz gol. Uma hora um escanteio não resolve o problema. Não, Mas o último jogo da Libertadores aqui tava perdendo dentro de casa, aí veio um escanteio gol. Eu falo, uma hora, tá dependendo de um escanteio, bicho. Não é isso. Uma hora um escanteio não vai resolver. Não, é que o Palmeiras, como um time bem consistente, que tem muita qualidade, Salazar, ele tem que explorar, colocar em prática todo o seu potencial, inclusive a bola parada. A bola parada sempre foi um forte do Palmeiras, não só agora. Sim, desde lá de 10 é histórico isso, mas o que eu bato na tecla é justamente isso. Você olha para esse time que nós montamos agora, eu entendo que não é para o Palmeiras ficar sofrendo tanto, não é para ficar dependendo de um escanteio. Não, mas tem que ter gol de falta, não tem mais gol de falta. Mas veja bem, quando você coloca 3 atacantes, entre aspas, o Palmeiras se expõe um pouco no meio campo, até porque o Rafael Veiga ele não começa a ficar um jogo de transição ali. Então o que acontece? O adversário, quando
explora, quando vem para cima, uma hora a defesa vai falhar, ninguém ativa. Então acho que é uma coisa normal. O Palmeiras lá na frente cria 5, 6 chances de gol e sempre faz 2, 3. Então é importante que o time está conseguindo manter a regularidade nos gols. É isso aí. Pelo amor de Redação, Zé Paz, agora você tem uma declaração do Lucha lá no Timão, é isso? O que você separou para nós? Pois é, Michele, ontem no hashtag Tá no Jogo, aliás, grande audiência a gente teve lá no YouTube, um abraço para todo mundo aí que assistiu a gente lá, foi super bacana o papo. Ontem, na hora que o professor Vanderlei Luxemburgo substituiu o Yuri Alberto, colocou o Pedro em campo, o Chico Lang quase teve um treco do coração. Quase passou mal, não gostou da substituição, criticou bastante o Lucha naquele exato momento, porque entendia que um jogo de Libertadores é um jogo grande e que jogo grande precisa de jogador grande e não de um jovem como o Pedro, que está subindo agora das categorias de base. Inclusive o Fernando Lázaro, no passado, quando era técnico do Corinthians, ele era muito criticado por não usar a base. E agora o Lucha, logo no primeiro jogo, já colocou ali o Matheus Araújo, já colocou o Pedro em campo, enfim, tentando aí mudar um pouquinho a dinâmica do Corinthians nesse jogo contra o Del Valle. Então vamos escutar o Luxemburgo falando justamente sobre a utilização da base do Corinthians, o que ele pensa para esse time, para esse Corinthians a partir de agora que ele assumiu o comando técnico da equipe. Vamos ver o Lucha. Cara, jogador jovem, o técnico tem que matar no peito, desculpa, o técnico tem que matar no peito e dar o moleque lá para jogar, bota o moleque para jogar. Hoje em dia esse negócio tem 17 anos, que não sei o quê, bota o moleque para jogar e se tiver que jogar, vai jogar. Agora você tem que saber que a responsabilidade existe. Quando cobrar do moleque, não cobra de mim, porque você botou o moleque para jogar. Mas o moleque geralmente, e quando vem da base, isso é Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos, quando vem da base, vem identificado com as coisas do clube. Isso é muito legal. Vem da base, vem já com a marca do clube que ele está crescendo ali. Isso é muito bom, isso é muito legal. Tá aí a palavra do Pô, fechou aqui no Gazeta Esportiva. Lembrando que no Palmeiras ele fez a mesma coisa recentemente, né? Colocou Patrick de Paula, Gabriel Menino, enfim, vamos ver como é que ele vai gerir aí o Corinthians a partir de agora, então, até o final desta temporada. Vai daí, Michele! Valeu, e aí, gostaram do que eu... Não, eu tô com o Chico Lang nessa, eu falei aqui agora há pouco, eu achei que a substituição... Você vai compartilhar com o erro do Chico? Hã? Eu vou, ó... O erro do Chico? Eu acho que o erro foi do Luxemburgo, porque é só você pegar o primeiro tempo do Corinthians. Aí eu tô ouvindo isso aí, pô. Você acha que o primeiro tempo do Corinthians foi pior? Debate, eu só vou te dar uma resposta só. O treinador do Del Valle, no segundo tempo, colocou um jogador... Sim. Eu tô ficando velho. Quantos anos ele tinha? O número 9? Que entrou um garoto. Sabe quantos anos ele tinha? Quanto? 15 anos. No segundo tempo. No segundo tempo. Sim. 15 anos. Sim. E o garoto do Corinthians tem quantos anos? No final do jogo. Não. Ele tirou com 20, quase 30 minutos, ele colocou o garoto do Del Valle. Mas do Corinthians tem 18 anos. Não, nenhum problema em colocar. Então, o que eu tô te dizendo, não. tá no Corinthians? Peraí, no Corinthians, tem que estar preparado para as adversidades. Não só pra festa, pra guerra também. Então, eu acho que o Vanderlei tá certo. Ó, você é bom? Então prova que você é bom. Não tô preparado, eu sou jovem, eu ainda tô... Meu, a cabeça joga tanto quanto os pés. Tá no Corinthians, tem que ser cobrado independente da idade. Nisso eu concordo com o Miller, eu não me expressei bem. Eu não vejo o problema dele colocar o jovem. Esse problema eu não vejo. No jogo. Eu vi o problema no jogo das trocas todas. A maneira como ele ficou... O Romero eu concordo. Entendeu? O Romero, na hora que ele colocou Paulinho de centroavante, Roger vem pro meio, Romero na ponta direita, o time piorou muito. Não. É aí que eu discordo do Luxemburgo. Não, assim, eu acho que a única maneira como o Corinthians terminou o jogo, eu não gostei. Ô, Salazar, agora, de pôr o Pedro, tem que pôr. Ele tá chegando agora. Ele tem 5 mudanças pra fazer. Sim. Ele tem que fazer 5 mudanças. Tudo bem, mas até porque o time não tá jogando bem. Você concorda que o time piorou? Não. O segundo tempo? Não, é que o Del Valle continuou bem. Não, mas o primeiro tempo do Corinthians foi muito melhor, Miller. Não. No começo, sim. Foi até muito porque naquela melhor. empolgação, tá? Veja bem. O Romero eu concordo. O Romero é um ex-atleta. E o Paulinho de centroavante? Entendeu? Mas o Paulinho, no meio, ele não tem mais força. Tem que usar ele lá na frente. O Yuri tá mal. Eu não tenho outro atacante. Bota o Paulinho, poxa, vou fazer o quê? Seguinte. Silvestre, último contato imediato de primeiro grau antes de você ir para a sua prova. Vamos passar aí. Prova de arte contemporânea de Jorge Paulino. Estou tremendo, Michele. Palmeiras tá no grupo C da Libertadores. Esse grupo C
super embolado, todo mundo com 3 pontos. Lembrando, Palmeiras iniciou em La Paz, na altitude, time alternativo, perdeu para o Bolívar. Depois recuperou, venceu no Morumbi o Cerro Porteño. Hoje à noite enfrenta o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Todo mundo com 3 pontos. E o Palmeiras vai levar uma vantagem, porque o outro jogo desse grupo começa daqui a pouquinho, às 7 horas. Se eu não me engano, é no Defensores del Chaco, em Assunção. O Cerro Porteño jogando contra o Bolívar. Resultado de empate, por exemplo, seria muito bom para o Palmeiras, que não pode perder. Porque se perder, complica um pouco a situação. Então o Palmeiras vai entrar às 9h30, se bem que o Barcelona também vai saber do resultado. Mas isso não deixa de ser uma vantagem, né, em relação ao futuro desses times no Grupo C da Libertadores da América. Lembrando que nos jogos de volta, no retorno desse grupo, o Palmeiras terá 2 partidas em casa e apenas uma fora de casa. É Palmeiras do Abel contra o Barcelona de Guayaquil, do Fabián Bustos, técnico argentino que teve uma passagem rápida pelo Santos, não muito boa, e que naquela oportunidade mencionou Abel Ferreira como o melhor treinador do futebol brasileiro. Beijo. Beleza, notícia quente chegando agora. Sabe o Rodinei, que tá lá na Grécia? Tá pertinho do Atlético Mineiro, ele não quer mais ficar lá. Então, tá passando por uma situação difícil. E em junho, deve estar aqui para acertar tudo. Beleza? Volta, Rodinei, que ganhou já o troféu Mesa Redonda. Chegou ao Corinthians hoje. Quem? O Antônio Melo. Preparador físico do Luxemburgo. Chegou ao Corinthians hoje. Preparador físico. Então agora vai. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, Salazar. Beijo, Miller. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/Gazeta Esportiva. Tchau. Tchau.